Capítulo 109 A chegada de Stella. Ao abrir a porta eu fiquei um tanto quanto desconcentrado. A mulher loira e alta na minha frente parecia tanto com a Aya que cheguei a pensar que fosse ela. A cor da pele e dos cabelos eram os mesmos, o que mudava era um pouco o formato do rosto, a cor dos olhos que eram escuros e os cabelos que eram caracolados. Ina do lado imediatamente a reverenciou como faria ao ver o rei, uma rainha ou os filhos. Eu ainda permaneci no perdido. Você deve ser Kyoran, é um prazer conhecê-lo, disse a jovem bonita me estendendo a mão com um sorriso tranquilo. Ela se vestia com classe, um vestido branco com algumas listas em pratas e enfeitada com bastante ouro, bracelete de ouro, pulseira de ouro, anéis um em cada mão. Ela tinha um lindo colar no pescoço que brilhava com tantas pedras de diamante que me deixaram até meio zonzo. Eu apertei cordialmente a mão dela, ainda embaraçado com aquela situação. Me chamo Stella, sou irmã de Aya, princesa do Castelo do Norte, se apresentou ela apertando minha mão. Pude sentir uma sensação quente se espalhar por minha mão e minha pele, o que me fez olhar ligeiramente para as nossas mãos apertadas. Parecia estar tudo normal mesmo sentindo a sensação ainda se espalhando. Ela sorriu e soltou, olhou para Ina ainda sorrindo. Fiquei feliz em saber sobre vocês, espero que se tornem um bom casal no futuro, disse Stella parecendo educada. Eu ainda olhei minha mão confuso, sentindo a sensação quente se espalhar pelo braço e começar a sumir, embora não parecesse me fazer mal, era bastante incomum. Obrigada, princesa, estou feliz em ver você também, disse Ina levantando a cabeça e sorrindo a olhando. Atrás de Stella, dois homens altos, fortes e de cabelos escuros bem longos nos olhavam sérios. Eles se vestiam com roupas mais naturais, calças escuras e camisetas azuis, se cobriam com um manto roxo quase escuro ao qual carregavam um símbolo de duas taças de ouro se batendo com um brinde. As taças desenhas pareciam soltar um pouco de vinho pelas beiradas. Eu só passei para conhecê-lo mesmo, é uma pena você não se lembrar de nada. A propósito, eu ouvi que você pretende atacar o Deus das Trevas. Bem, eu trouxe um pouco de tropas também. Sabe, se você quiser aproveitar e lançar um ataque contra o Deus das Trevas, esse seria o momento mais oportuno, disse ela sorrindo. Depois virou-se e passou pelos dois homens cabeludos, que me olharam sérios sem qualquer expressão, se viraram e a seguiram. Ina e eu continuamos em silêncio vendo os três se afastar. A primeira coisa que fiz foi agradecer de todo o coração a chegada dela, isso evitou uma situação quase inevitável. Eu acho que estou indo por enquanto, depois a gente se vê, disse Ina me olhando de lado, parecia ainda nervosa. Depois saiu andando quando fiz um sim com a cabeça para ela, vi ela seguindo pelo corredor sumindo logo depois de Stella. A sensação quente já havia passado completamente, fiquei ainda me perguntando o que deveria ter sido aquilo. Está tudo bem? Perguntou Rony, que continuava ao lado de Rania do outro lado do corredor. Eles se aproximaram a notar que eu estava olhando com bastante frequência para minha própria mão. Está sim, disse. Livre de Ina e de Stella, agora eu podia finalmente ir visitar o ninho e contar todas as novidades. Esperava também encontrar Erain, que há vários dias estava sumido. Como já estava arrumado, eu expliquei para meus novos protetores onde pretendia ir e eles logicamente já se prontificaram em me seguir. Não me incomodei, era muito melhor ter a presença dos dois do que dos iluminados, pelo menos eles tinham um certo afeto pelo Dante do passado, o que ajudava a me tratarem com mais respeito. A chegada de Iago e Stella tinha mesmo aumentado a movimentação. O pátio estava bem cheio de titãs que conversavam em rodas,
Pareciam ser amigos que há muito tempo não se viam. Eu, Roni e Rania passamos sem problemas por eles, estavam tão interessados nas próprias conversas e debates que nem deram muita atenção, não que fossem impedir, mas era melhor assim, eu não gostava de ter que cumprimentar a todo momento dezenas de pessoas. Enquanto caminhávamos, Roni e Rania me falaram um pouco mais sobre eles. Ambos foram visitados pelos próprios iluminados que tinham interesses em suas habilidades especiais e assim os levaram diretamente ao castelo. Então, eles treinavam desde novos para adquirirem o poder que têm hoje. Não perguntei muitos detalhes, o que o pai da Aya fazia não era do meu interesse, no momento minha meta era destruir o Deus das Trevas. Tal como os iluminados, eles esperaram nas altas árvores próximos ao ninho e eu entrei passando pelos dragões que nem se preocupavam com minha presença, apenas me olhavam curiosos e depois enterravam suas cabeças de volta na grama. Esses bichos só dormem, parecem até gatos. Quando desci os corredores de terra em caracol, fiquei muito feliz em ver Erain deitado tirando um cochilo todo enrolado como uma concha gigante. Ele piscou os olhos ao me ver e levantou a cabeça de suas patas da frente. Precisamos conversar, tampe a passagem e mande ela vir aqui na frente, disse. Roni e Rania poderiam parecer dois protetores legais e que passavam mais confiança, no entanto, eu não colocaria jamais a descoberta de Lilith em risco, ela estaria sempre segura desde que todos continuassem acreditando que ela estava morta, embora eu ainda tivesse preocupado com Ricardo, se ele contasse a alguém sobre suas suspeitas eu teria problemas. Os olhos de Erain brilharam e a passagem atrás de mim foi coberta por uma parede de cristais. Fiquei olhando para trás até ela terminar de se formar e fechar todas as brechas, depois me virei e vi pelo corredor que dava em minha casa Lilith vindo correndo com agilidade. Erain já tinha passado a mensagem ao que parecia. Lilith chegou me abraçando e sem se incomodar com Erain foi me beijando nos lábios e sorrindo. É muito bom ver você, disse ela animada. Digo o mesmo, disse de volta e ficamos abraçados nos olhando. Eu apertava a cintura de Lilith contra mim com as mãos em sua bunda e ela segurava minhas costas. Nós nos alegrávamos com a presença um do outro apenas por estarmos juntos. Erain bateu a pata da frente no chão e um pouco de poeira voou em nós, nos lembrando de que precisávamos conversar. Nos soltamos e encaramos Erain, que agora parecia estar numa posição sentada. Ele nos olhava de cima. Dragão apressado, reclamou Lilith um pouco irritada de lado, cruzou os braços. Sem mais delongas comecei a explicar toda a situação atual do castelo, disse que esse era o melhor momento para atacarmos e salvarmos a caixa. Ele diz que você ainda não está pronto, embora tenha ficado mais forte ainda não é suficiente, explicou Lilith com os olhos quase fechados, ela permanecia de braços cruzados. E quando será suficiente? Quando a caixa já estiver em total controle dele. Sabe que não temos todo o tempo do mundo, reclamei olhando Erain. Não podemos abandonar o ninho, da última vez sofremos um ataque e acho que estão tentando invadi-lo, disse Lilith repassando a mensagem. Eu já imaginava isso, na última batalha você não participou, Erain, deixou meu antigo eu por conta própria. Eu acho que as coisas estão apenas se repetindo novamente, reclamei olhando. Erain saltou guincho baixo jogando bafo quente perto de nós e virou o focinho de lado encarando a parede, pareceu inconformado com meu comentário. Ele concorda dizendo que você continua teimoso feito uma rocha igual na primeira vez, repassou Lilith. E você, Lilith? Acha que com as tropas de Aya, Iago e Estela temos alguma chance? Perguntei vendo que Erain não ia mudar de ideia.
Lilith abriu os olhos e ficou me estudando por um tempo, depois disse: Eu acho que você pode esperar um pouco mais, não é como se eles fossem embora a qualquer momento. Como o dragão ignorante disse, você tem que treinar mais, disse Lilith, e o dragão se virou para ela com uma expressão de poucos amigos. Lilith parecia já estar bem acostumada com Erain. Eu ainda me lembrava de quando Erain quase a matou. Você também pensa assim, disse um pouco desiludido, abaixando o olhar para o chão. Você ainda terá tempo de sobra, não se preocupe, explicou ela e estendeu a mão apoiando meu braço. Depois da conversa que não levou mais a lugar nenhum, Lilith me puxou para dentro do meu espaço. Não me acostumava a chamar de templo, então fizemos amor testando várias novas posições. Ela chegou a me questionar sobre como eu andava com relação a Ina e eu disse a verdade. Cada dia andava mais difícil continuar fingindo e hoje quase chegamos a transar. Ao contrário do que pensei, Lilith não ficou tão nervosa, disse até que estava satisfeita por eu ter dito a verdade. Ela contou que desde o começo sabia o trabalho que seria me ter apenas para ela. Não pense que por eu dizer isso você vai sair por aí pegando todas, viu, disse ela. Estávamos deitados na cama. Como tinham passado já algumas horas, eu precisava voltar, não podia ficar aqui o tempo todo. Roni e Rania me esperavam afinal. Me despedir dela no início do corredor e fui voltando calmamente, satisfeito por ter matado as saudades. Me virei e dei um tchau da metade do corredor como um idiota apaixonado que eu estava. Ela apenas sorriu me olhando enquanto me via acenar. Foi estranho, assim que abaixei a mão que estava acenando, eu senti como se escorresse alguma dela, quase como uma água morna. Cheguei a olhar para a própria mão, depois para o piso, não havia nada de errado. Ignorei, me virei e segui meu caminho. Erain já tinha liberado o caminho, então eu apenas passei por ele que dormia despreocupado e segui meu caminho.